professora Elisângela de História e hoje nessa videoaula nós estaremos falando sobre a Roma Antiga, né? Vamos estar focando aí falando sobre o Império Romano, que ocorreu no ano 27 a.C. até 476 depois de Cristo, tá bom? Porque eu tô fazendo essa ênfase, porque a gente vê que tem, né, uma transição aí de período, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, bora lá iniciar a nossa videoaula. Primeiramente, né, na nossa última videoaula falando sobre república, a gente viu que no segundo triunvirato, né, Lépido acabou sendo exilado na região africana, né, e Otávio Augusto conseguiu derrotar o Marco Antônio. E aí a gente consegue observar que o Otávio Augusto ele vai se elevar como único governante, né, lá em Roma. Uma das primeiras práticas que ele vai acabar fazendo, até porque ele tinha medo, né, de que fizessem com ele igual fizeram com César, é que ele vai pedir para as duas maiores administrações, que no caso seria o Senado e o Exército, ajudar ele, né, a administrar todo o território romano. E aí a gente observa que a partir desse momento, quando ele pede essa ajuda, de uma forma, né, até, vamos dizer assim, consciente, que a gente sabe que tudo que ele fazia era muito bem planejado, ele acabou aos poucos centralizando todo o poder na sua mão. E de que forma foi que ele foi centralizando? A partir do momento em que ele começa a receber títulos, né? Então, que nem a gente consegue observar, porque a gente muda, né, o período da República para o Império? Porque ele vai receber o título de imperador. Então, a gente vai dizer que quando ele recebe o título de imperador, o principal cargo dele, principalmente, é ser reconhecido, né, como o grande chefe do exército. Então, a gente observa que ele é o grande líder, né, de todas as legiões. Ninguém pode se voltar contra, vamos dizer assim, o seu mandato. Além disso, né, ele também recebe o título de príncipe, em que ele também é reconhecido, né, como o próprio líder do Senado, ou seja, todos os senadores agora devem obediência a ele. E a gente consegue observar que, além desses dois títulos que acabou centralizando nessas duas maiores administrações, ele também, né, recebeu o título de procônsul, ou seja, ele consegue governar todas as províncias, né, vamos dizer assim, sem estar obedecendo a outros líderes, né, eu posso até dizer nesse caso aí do próprio triunvirato, né, que a gente viu que era uma divisão de poderes, então a gente consegue observar que ele governa não só Roma, mas as próprias províncias romanas também. Ele vai ser reconhecido como tribuno, ou seja, né, quando você tem o título de tribuno, você tem imunidade. O que é imunidade? Qualquer coisa ilegal que você fizer, vamos dizer assim, no seu reino, teoricamente você não vai sofrer qualquer tipo de consequência, tá? Além disso, ele também vai ter o título de censor. Vocês se lembram lá que eu já tinha citado para vocês, né? Sobre a questão administrativa lá no início da República? Pois então, o censor era o responsável, né? Vamos dizer assim, pelas mudanças dentro da sociedade. E nesse caso, quando ele recebe esse título, então ele pode estar fazendo mudança, né, em questão de religião, em status social e entre outras coisas culturais também. Além disso, ele vai ser o líder religioso supremo, né, e não menos importante, ele vai receber o título de Augusto. Esse título de Augusto, ele vinha como se fosse de um ser divino. É como se quisessem dizer mais ou menos como se ele fosse um deus, tá? Então, esse título, teoricamente, não vai trazer nada de benefício em questão administrativa, mas vai trazer um status social elevado, mais ou menos dizendo assim, que ele está acima de todos os homens. E não é à toa que a partir desse momento, quando ele recebe esse título, ele vai, né, se chamar, ele vai se auto-chamar de Otávio Augusto, mais ou menos, né, querendo dizer que é como se fosse o Otávio, né, vamos dizer assim, o endeusado, o acima de todos, por assim dizer, o santificado, o glorificado, tá bom? Uma das primeiras coisas que o Otávio Augusto vai fazer, né, vai ser organizar Roma, porque Roma, que nem a gente consegue observar, ela estava um caos, né? A gente veio do período de ditadura, período republicano, viemos em período que teve o triunvirato, né? Vários golpes de estado, estava uma baderna aqui só. Então, uma das primeiras coisas que ele vai acabar fazendo, né? Ele vai profissionalizar o exército. Gente, essa daqui já é a segunda vez, né, que tá escrito exército sem um acento, pelo amor de Deus, coloquem um acento aí, tá? É que esse meu Word, ele não tá muito bem atualizado
e às vezes quando eu fui digitar acabei não me atentando, tá? Mas o exército tem um acento aqui no segundo E, ok? Então aqui, né, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é profissionalizar o exército romano. De que forma ele vai profissionalizar? Primeiramente, ele vai pagar, né, salários, soldo significa salários dignos, que literalmente tem como essas pessoas elas se sobreviverem. Se lembra lá que no período da República, muito dessas pessoas, elas acabavam empenhorando, né, suas terras e entre outros bens para tentar conquistar, vamos dizer assim, algum status dentro do exército. Nesse caso aqui a gente consegue observar que esses caras, quando eles adentravam, eles sim eram recompensados por todos os seus esforços. Além desses salários que eram sim gratificantes, né, a gente também conseguia observar que eles recebiam às vezes até algum tipo de bônus. Então, a divisão de saque, né, vamos dizer assim, de riquezas de territórios conquistados, eles tinham, vamos dizer assim, terras. Então, a gente consegue observar que realmente, né, o exército agora, ela tá bem armada, ela tá bem articulada e tá recebendo por isso, né? Então, por esse motivo, a gente vai dizer que ele vai dar uma valorizada, além de qualquer outros governadores antes dele. Além disso, ele também vai se preocupar muito com aqueles soldados que já se aposentaram, ou seja, não estão mais na prática do seu exercício. E o que ele vai dar aí de gratificação, né? Nesse caso, ele vai dar uma pensão, né? Vai dar uma aposentadoria em dinheiro, ou se caso essa pessoa ela não quiser, ele pode estar dando isso daí, né? Em terras, que era literalmente para a pessoa ela ter modo de sobreviver. Ok? A gente consegue observar que o Otávio Augusto ele vai criar uma guarda, né, pretoriana que era especificamente responsável pela segurança do imperador. Além disso, né, a gente consegue observar que além de cuidar da segurança do imperador, ela também tinha a responsabilidade de cuidar de Roma. Então, por esse motivo, a gente vai dizer que era uma guarda muito mais especial, que ela tinha um status maior até perante os outros. A gente consegue observar que por ele ser o censor, ele vai acabar fazendo, né, uma nova divisão da sociedade. O que antes era uma sociedade hierárquica, né, que ninguém podia ter mobilidade social e que deveria ser através do seu nascimento, a gente consegue observar que ele vai mudar isso daí tudo totalmente. Eu até coloquei aqui a imagem para vocês, né, da nova ordem social que ele fez. Então, temos aqui no topo, né, o imperador, temos aqui a elite senatorial, ou seja, os senadores, e temos aqui a ordem equestre. Quem seria essa ordem equestre? O povo do exército. Então, a gente consegue observar que ele eleva, né, grande parte aí desses indivíduos. Quando a gente fala que a sociedade ela é dividida pelo critério censitário, é em relação ao tanto de dinheiro que essas pessoas possuem. Então, a gente consegue observar que agora a elevação social ela não se dava pelo nascimento, mas sim pelo tanto de dinheiro que você tinha, tá bom? Temos aqui a plebe, principalmente aqueles, né, plebeus comerciantes, que eu já tinha citado muito para vocês, na Roma republicana, e conseguimos observar aqui, né, os servos libertos. E temos aqui, né, na base, a gente consegue observar os escravos, que ainda, né, vai perdurar por muito tempo aí na história de Roma. Então, a gente vê que, aos poucos, essa pessoa, ela pode, sim, né, se elevar, vamos dizer assim, nessa ascensão social, tudo bem? A gente consegue observar que uma das práticas aí de Otávio Augusto vai ser, principalmente, se preocupar, né, com políticas públicas daquela época, até porque, gente, imagine a quantidade de escravo que tinha, que eu já comentei para vocês, e chega um momento que essas pessoas elas vão começar a observar que não tem emprego e muitas delas vão começar a passar fome e a necessidade. E aí ele vai criar algo que é chamada política do pão e circo. O que seria essa política do pão e circo? É uma coisa muito simples que bastante governadores, né, vamos dizer aí presidentes e prefeitos e outros cargos políticos, eles se utilizam, que é fazer com que a população se distraia da sua situação atual, né, principalmente fazendo o quê? Políticas públicas. Nesse caso, a gente consegue observar que ele fez 2 atos. Primeiro, que era a distribuição diária, né, de trigo, de pão, literalmente, para matar a fome da população, e temos aí um segundo ato, que era promover muitos jogos. Nesse caso desses jogos, a gente vê que poderia ser, né, do jogo dos gladiadores, corrida de cavalos e entre outras coisas mais. Só para vocês terem uma ideia, alguns desses jogos eles chegavam a durar aí em torno até de 100 dias, tá bom? Então, a gente consegue observar,
né, que ele tem essa maior preocupação, literalmente, de tirar a população, o foco da população dessa, vamos dizer assim, da crise, né, que eles estavam vivendo, mas ao mesmo tempo eles não estavam nem percebendo. A gente também consegue observar que durante o governo, né, de Otávio Augusto, claro que eu falei para vocês que ele era o procônsul, e ele ficaria responsável, né, por organizar vamos dizer assim, as províncias, e não tinha como ele governar todo esse território além de Roma. Então, ele vai acabar subdividindo, né, essas províncias, vamos dizer assim, essas províncias em colônias. E, posteriormente, né, a gente consegue observar que ele vai colocar pessoas para administrar, né, essas pequenas colônias, até, vamos dizer assim, para evitar qualquer tipo de levante que poderia ter durante o seu reino. O mais legal que ele fazia é que quando ele pegava alguém para administrar, por mais que fosse da sua confiança, ele tentava pegar principalmente alguém da própria comunidade, até como forma, vamos dizer assim, de não haver uma briga assim, né, às vezes por você ter colocado pessoas diferentes de outra região que às vezes não sabia o problema que estava ocorrendo de fato. Vai ser durante, né, o governo dele que vai surgir um personagem muito importante, que depois nós estaremos citando sobre ele, falando sobre o Renascimento, né, que é um carinha chamado Caio Mecenas. Esse Caio Mecenas, ele vai ser um dos maiores patrocinadores. O que é patrocinar? É você pagar para que artistas eles trabalhem. E nessa época, Roma, de uma forma inconsciente, vai preservar muita coisa da cultura grega, né? E de que forma eles preservaram? Eles pegavam muito, né, aquelas obras, vamos dizer assim, principalmente aquelas esculturas que os gregos faziam em bronze, até porque o povo romano, eles necessitavam daquele bronze para poder fazer o seu armamento, então eles se utilizavam daquele bronze, só que eles faziam uma cópia, né, daquelas esculturas em mármore. E mármore, gente, é uma coisa assim que dura para a vida inteira, né? Então, quando eu fui para Roma, gente, o que mais tem nos museus é representação de obras gregas, né, de esculturas gregas, feita pelos romanos, porque eles admiravam muito essa cultura. Então, eles acabaram preservando aí, tá bom? E isso vai ser muito importante para os dias atuais. Vamos aqui, então, continuar falando, né? O Otávio Augusto, ele vai morrer no ano 14 depois de Cristo. Eu vou ser bem sincera com vocês, tá? O nosso foco aqui é falando sobre, como é que eu posso dizer para vocês, sobre o período histórico, né? Que no caso seria Roma Império. Muitos de vocês podem estar perguntando se eu vou falar sobre a história de Cristo, entre outras coisas. Esse não é o nosso foco, tá bom? Nosso foco é focando Roma Império, e posteriormente eu venho sim falando mais, né, sobre a religião cristã. Eu vou deixar para falar sobre essa questão aí de Cristo, né? Deixar para vocês aí lerem na Bíblia junto com seus pais e entre outros líderes religiosos que vocês tiverem. Tudo bem? Que nem a gente consegue observar aqui, né? Após a morte de Otávio Augusto, quem acaba assumindo vai ser o seu genro chamado Tibério. Nessa época, gente, era muito comum você adotar uma pessoa, às vezes até adulta, como seu filho, até para ele assumir aquilo, né? Que, vamos dizer assim, o que você tinha deixado e às vezes você não tinha um filho homem, né? Então, nesse caso, o Otávio Augusto, ele acaba, né, adotando seu próprio genro para estar assumindo o Império Romano. Vai ser durante, né, o governo, a gente vê aí de Tibério, que vai ocorrer uma coisa chamada que é a paz romana. Que nem o próprio nome diz, né, vai ser um período em que Roma, ela vai deixar de invadir outros territórios e ela vai ter como principal foco, né, defender as suas fronteiras e, além disso, né, tentar fazer manutenção e, que nem a gente consegue observar, consolidar aquele poder. E de que forma ele vai conseguir fazer isso daí? Colocando principalmente aqueles, né, que eu já citei para vocês, grande parte daqueles personagens, daqueles exércitos aposentados. Então, esses caras, eles acabavam ficando nesses territórios, né, que eles ganhavam, e ali eles ficavam tomando, vamos dizer assim, ficavam morando, né, criando residência, e ali, né, de uma forma, eles acabavam defendendo se caso, né, tribos bárbaras acabassem invadindo aquela região. Além disso, vai ser durante esse período, né, que vai ter muito investimento nas colônias.
Por que a gente fala investimento? Gente, tudo que era de mais atual, Roma já tinha. Só que as colônias ainda, vamos dizer assim, até então era bastante arcaico, por assim dizer. Então vai ser durante esse período que vai se ter várias construções. Entre elas a gente consegue observar estradas, pontes, portos, sanitários coletivos. Por que eu fiz tanta questão de colocar sanitários coletivos? Gente, quando você vai visitar a cidade de Roma, tem alguns sítios arqueológicos, que nem tem lá em Pompeia, em que tem, mostra vários banheiros públicos. É literalmente banheiro público, gente. Imagina um bando de buracos, né? Como se fossem pequenas privadinhas. E as pessoas ali, elas faziam sua necessidade. Naquela época, olha pra vocês verem a mentalidade da... Era uma coisa tão comum você, tipo, tá fazendo o número 2 e tá conversando ali com o seu vizinho, tá colocando a fofoca em dia, porque as pessoas, elas não tinham esse tipo, vamos dizer, de mecanismo em sua casa e acabavam se utilizando desses banheiros públicos. E só uma curiosidade, um bônus aí, gente, o xixi era muito utilizado em Roma. Por que que o xixi era utilizado? Principalmente, né, hoje as donas de casa usam o quê? Cloro, né, para poder deixar as roupas branquinhas. Naquela época o que se utilizava era o que? Xixi. Gente, só para vocês terem uma ideia, tinha muita lavanderia que comprava um xixi a preço de ouro. E dependendo da qualidade do xixi, às vezes pagava até mais caro ainda, tá bom? Além disso, né, eles construíram arenas, termas e aquedutos. Aquedutos era para quê? Levar a água potável. Hoje, em toda a região de Roma que você chega, gente, tem água potável, assim, distribuindo adoidado. É uma coisa, assim, absurda. Eu, quando fui para lá, particularmente, eu quase não comprei água de tanta água potável que tinha em qualquer lugar de Roma. Eu peguei essa foto aí, que nem vocês conseguem observar, tá? Eu e o tio de artes, bem bonitinhos, né? A gente tá na região de Ostia Antiga, e aqui, que nem vocês conseguem observar, era uma arena, tá bom? De apresentação, era um teatro, desculpa, aqui no caso seria, né, uma arena de teatro mesmo, onde as pessoas, elas faziam suas apresentações aí, tá? Nesse caso, a gente consegue observar que ela tá muito bem conservada, tá muito bem preservada, e eu acho que isso daí é o mais legal, né, da história de Roma, porque tem muito desses monumentos desse período que você olha, assim, que parece que foram construídos, assim, tipo, poucos anos atrás, uma coisa, assim, bem absurda, tá, gente? Outra coisa, né, que vai acabar ocorrendo durante esse período vai ser principalmente a difusão da língua romana, até porque a língua, vamos dizer assim, mais culta que se tinha era a grega, mas a romana, ela vai acabar, vamos dizer assim, tendo essa mesma característica aí de status, né, dizendo se você é um povo civilizado que você deve aprender a língua romana, e além disso eles deixaram, né, o direito romano. Gente, só para vocês terem uma ideia, algumas sociedades chegaram a se utilizar as leis romanas até em meados do século XX. Hoje, quando as pessoas estudam direito, elas chegam a estudar também o direito romano, porque ela é como se fosse a base, né, para, vamos dizer assim, os direitos que nem a gente consegue observar, né, dos dias atuais. Então, é bem bacana aí, né, muita coisa que os romanos deixaram para o nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Temos aqui, né, depois do governo que nem a gente falou, né, de o Otávio Augusto, aí a gente vai dizer que vai ter umas linhagens imperiais. Então, a primeira a gente consegue observar que vai ser do Júlio Cláudio. A maioria, né, desses nomes, eles recebem, vai ser principalmente por conta dos seus governantes que foram, vamos dizer assim, os fundadores dessa nova linhagem. Então, a gente vê que do Júlio Cláudio, a maioria, assim, era descendente de Júlio César e de Otávio Augusto, tá bom? E a gente consegue observar que o maior destaque desse período aí de 14 a 68 depois de Cristo é que Cláudio, ele conseguiu, né, o imperador Cláudio conseguiu anexar a região da Bretanha, que era uma região que dava muito trabalho para o povo romano, e eles conseguiram se anexar ao seu território aí, fazendo com que eles fossem mais uma colônia, tá? A gente pode até dizer que durante esse período aí, né, vai ser um dos últimos territórios a ser conquistado, porque Roma literalmente ela queria viver em paz. Temos aqui na dinastia dos Flávios, que ocorreu entre 69 e 96 depois de Cristo, e a gente consegue observar, né, que durante esse período vai ter bastante levantes aí, né, de algumas colônias, e nesse caso eles vão conseguir vencer a região da Judéia, e vai ser também durante esse período, né, dos Flávios, que eles vão começar a construir o famoso Coliseu, né, que todo mundo, quando vê Roma, já imagina lá aquele Coliseu, aquela imagem linda e maravilhosa, e que foi inaugurada, tá, pelo governo de Tito.
Por que eu fiz questão de colocar aqui por quem foi inaugurado? Porque começou a construção, né, no imperador, mas se finalizou em outro. Gente, as construções dessa época demoravam-se muito tempo para ser feita, tá bom? Temos aqui, tá, dos Antoninos, que a gente consegue observar que vai ser o período de maior esplendor, que literalmente, né, vai ser um período de grande paz, eles vão ter muito dinheiro, e a gente consegue observar que a partir dessa dinastia, esses imperadores, eles vão começar a escolher pessoas para administrar o império, não pelos laços, vamos dizer assim, sanguíneos, mas literalmente por pessoas que sejam aptos a governar. Então, às vezes eu posso até ter um filho, mas como esse meu filho eu acho que ele não é tão apto, eu acabo fazendo o quê, né? Escolhendo outra pessoa para estar assumindo o poder após a minha morte. Além disso, a gente consegue observar que entre os governantes dessa época, o que teve o maior destaque vai ser o Trajano, que ele vai acabar derrotando o Império Parto. Gente, o Império Parto, ele vem, vamos dizer assim, causando problema para Roma desde o período, não sei se vocês se lembram lá da República, né? Vai ter um dos triunviratos lá que vai acabar, vamos dizer assim, sendo derrotado pelo Império Parto. Além disso, né, a gente vê outro imperador aí que vai acabar se destacando bastante, que vai ser o Adriano, que ele vai acabar destruindo a cidade de Jerusalém, e ele vai dar início, né, o que a gente vai dizer a segunda diáspora. Você lembra lá da história dos hebreus, que eu falei para vocês numa videoaula, né, que nesse caso teríamos a primeira diáspora e teríamos a segunda diáspora, né, que já vai ser bem no finalzinho já da história dos hebreus. Nesse caso aí ocorreu durante o período de Adriano. E temos aqui, né, o próprio Cômodo, que ele vai cometer vários crimes, e só para vocês terem uma ideia, ele foi assassinado. Esse Cômodo, gente, tem um filme que fala muito sobre a história dele. Claro que devemos levar em consideração as partes fictícias, mas, né, tem um filme chamado Gladiador, que conta bastante sobre a história, né, desse imperador que, por mais que vivesse nesse período de grande auge, ele não fez tanta coisa boa assim para Roma, não, tá bom? E temos aqui, né, a última dinastia, que no caso seria os Severos, e a gente consegue observar aqui, né, que a dinastia dos Severos, ela vai ser uma dinastia que vai ocorrer muitas crises, né, porque a gente sabe que todo o esplendor sempre tem a parte mais obscura, e vai ser durante esse período que várias colunas vão acabar fazendo muitos levantes, né, literalmente para, vamos dizer assim, se libertar e deixar de ser domínio de Roma. Além disso, a gente consegue observar que na dinastia dos Severos, não só imperadores romanos, mas também alguns imperadores estrangeiros vão acabar, vamos dizer assim, assumindo, né, a coroa do Império Romano. Nesse caso, eu até coloquei como exemplo aí para vocês Alexandre Severo, que ele era da região aí da Síria, tá bom? Eu coloquei aqui como destaque para vocês, né, da dinastia dos Severos, um cara chamado Caracalas, tá? Ele vai ser muito importante porque ele vai dar cidadania a todos os homens livres, não só em Roma, mas também nas suas colônias. Mas a gente consegue observar que isso daí vai acabar não, vamos dizer assim, sendo algo bastante benéfico, propício, porque mesmo assim ainda vai continuar os levantes. Não só por isso, até a própria população de Roma, ela vai ficar bastante indignada com essa nova lei, tá bom? Eu coloquei essa imagem aí ao lado para vocês, tá? Eu ali bem quietinha, pensativa, né? Olhando ali os mosaicos, porque aqui temos, né, a Termas de Caracalla. Termas de Caracalla, gente, ela fica bem próxima ali do Coliseu de Roma. E essa também vai ser uma das construções bastante, vamos dizer assim, difundida em Roma, que eram as famosas termas. O que eram termas? Imagine grandes parques aquáticos, gente. Eles faziam isso daí, né, que eram esses parques aquáticos, em que grande parte da elite romana, ela acabava ficando assim um dia inteiro lá, onde se tinha, né, piscina de água quente, água morna, água fria, né, tinha, vamos dizer ali, uma pista de exercício que eles poderiam, né, tá praticando as atividades físicas, e ali, muitas vezes, onde eram, né, fechados grandes acordos, fechado, vamos dizer assim, bastante coisa que poderia, né, tá ocorrendo dentro do reino. Então, eu coloquei essa imagem aí, gente, para vocês verem o tamanho dessas construções, o quanto elas eram, né, gigantescas, bastante opressoras, e que nem eu falei para vocês, elas permanecem aí até os dias atuais,
praticamente intactas, tudo bem? A partir desse momento, né, que os próximos slides que eu vou estar falando para vocês, será, né, ocorrido a partir do século III. O século III, ele é conhecido em Roma, né, como a crise romana, porque a partir desse momento só vai ocorrer muitas coisas ruins que inconsciente, né, foram, vamos dizer assim, consequência do que a gente estudou até agora, que nesse caso seria a paz romana, tudo bem? Bora lá, então, continuar com a nossa videoaula. A gente consegue perceber que após Roma, ela parar, né, com a sua expansão territorial, ela começou a sofrer uma crise muito grande. Por qual motivo ela começou a sofrer uma crise? Pelo simples motivo, grande parte da riqueza de Roma não era ela que produzia, mas sim era daquilo que ela roubava de outras regiões. Então a gente consegue observar que agora, né, o Império Romano ela já não está mais conseguindo bancar todas as suas despesas. Nesse caso aí a gente pode estar falando salário dos soldados, né, a gente pagamento de senadores, entre outras coisas mais aí, manutenção, né, de obras públicas e entre outras coisas. Além disso, começou-se a faltar mão de obra escrava em Roma, porque se não tinha mais conquista territorial, né? E a gente observa que grande parte desses escravos, eles eram de homens e não mulheres, acabava-se não tendo, vamos dizer assim, uma reposição. E por esse motivo, aqueles escravos que acabavam morrendo, ou muitas vezes conseguia até conseguir sua liberdade, né? Começou-se a faltar mão de obra. E isso acabou gerando, né, uma frustração muito grande em Roma, porque literalmente era mais pessoas faltando aí, vamos dizer assim, faltando o que comer, tendo bastante necessidade. E a política do pão e circo, gente, já não tá mais funcionando, que nem a gente consegue observar por quê. Agora o próprio reino não tem mais dinheiro para ficar comprando trigo, ficar distribuindo comida para todo mundo, né? Porque realmente tá numa crise enorme. Além disso, a gente consegue observar, né, que golpe de Estado durante o Império vai ser muito comum e vai chegar um período aí que entre 26 imperadores que vão assumir, 24 vão acabar sendo assassinados. Só para vocês terem uma ideia, às vezes chegou o período em que, né, muitas vezes o imperador, ele deveria assumir o governo, mas ele não queria porque ele tinha medo, ele sabia que iria ser assassinado. Muito por conta, né, desse exército que também estava sem receber os seus soldos, sem receber os seus salários, eles começaram a fazer revoltas contra Roma, né, e a gente consegue observar que além disso, né, do exército estar se virando contra o próprio imperador, muito exército romano, ou melhor, muito exército bárbaro, como já estava, como é que eu posso dizer assim, insatisfeito com o governo de Roma, estava aos poucos adentrando, né, a capital. E aí, o que o imperador, né, acabou fazendo para tentar pelo menos resolver um dos problemas? Acabou cedendo, né, algumas vantagens para esses bárbaros. E às vezes chegou até a anexar eles dentro do exército romano. Até porque o que era considerado bárbaro, lembrando que bárbaro, gente, eram aquelas pessoas que não tinham a cultura romana. E do nada, você era considerado uma pessoa inferior e você tá agora compondo o exército romano, isso daí era um status social muito grande. E além desse motivo, agora você tem permissão para adentrar o império. Então, muitos, né, acabaram, vamos dizer aí, aceitando esse acordo. Só que esses acordos aí feitos entre o imperador e feito com esses bárbaros era, vamos dizer assim, bastante frágil, porque esses bárbaros, eles viviam mudando de opinião. Se eles conseguissem uma vantagem maior, vamos dizer assim, outro acordo, né, às vezes até com outras regiões, eles acabavam traindo o povo romano. Então, ao mesmo tempo que Roma, ela tentava resolver seu problema de exército, né, vamos dizer assim, compondo esses bárbaros dentro do seu exército, ao mesmo tempo ela se enfraquecia porque não era um exército fiel, era um exército que ao mesmo tempo ela poderia estar traindo, né. Vai ser durante o período do século III que o cristianismo, a gente vai começar a observar, né, o que antes era visto apenas como uma divisão do judaísmo, uma coisa pequena, insignificativa, ela vai acabar criando, né, bastante, vamos dizer assim, problema para o reino, porque eles vão ter muitos adeptos. E o cristianismo, ele vai bater muito de frente com a religião do povo romano, até porque eles eram politeístas, né? Então, eles acreditavam em vários deuses. Então, a gente consegue observar aí, né, que o primeiro choque é isso, porque o cristianismo era uma religião monoteísta, acreditava em apenas um Deus, e temos aí, né, os romanos que acreditavam em vários deuses. E não só por isso, né, mas o cristianismo, ele dizia que nós só teríamos, né, um único líder, que nesse caso seria Deus,
literalmente, né? Temos aí um único ser supremo, e o próprio imperador, ele se achava esse ser supremo. Então, né, vamos dizer que vai acabar tendo esse embate entre o cristianismo e o próprio imperador, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, vai ser durante esse período e ao longo aí dos séculos que muitos desses cristãos vão acabar sendo perseguidos, eles vão ser presos, vão ser torturados. Não é à toa que, para quem é da religião cristã, vai até entender o que eu estou dizendo, mas muitos santos são considerados mártires, né? Por que mártires? Porque muitos desses santos, antes deles morrerem, eles passaram assim por cada provação, né? Teve uns que foram literalmente assim, vamos dizer assim, torturados de uma forma que eles conseguissem sobreviver por vários e vários dias, né? Como uma forma ali de servir de exemplo, literalmente para fazer com que ninguém deveria seguir aquela religião. Mas o que ninguém conseguia entender é que quanto mais perseguição se fazia, a religião cristã, mais adeptos se tinha. Até porque a gente consegue observar que essa religião era uma religião que acreditava, né, vamos dizer assim, não na vida do aqui e do agora, né? Pregava muito que a nossa vida que a gente vive aqui, ela é muito passageira, mas que, né, teríamos um lugar muito melhor que estaria nos aguardando na vida eterna. Então, muitas pessoas pobres, aquelas pessoas assim que elas viam que não tinha qualquer melhoria de vida, então ela se via na esperança de que algo lá na frente ela poderia, vamos dizer assim, ser muito melhor do que aquilo, que às vezes o que ela estava passando aqui na Terra seria apenas uma aprovação. Além disso, a gente conseguiu observar, né, que não só os pobres, mas grande parte aí do setor, vamos dizer assim, rico, começou a observar aquela religião até com os bons olhos e começou a fazer muitas doações, né, para essas instituições clandestinas. Até porque se tinha, assim, né, vamos dizer, as pequenas formações de igrejas, mas essas igrejas, assim, por ser consideradas ilegais, né, então elas tinham que ficar vivendo clandestinamente. E através dessas doações, essas igrejas, elas faziam muitas obras sociais, né, que era o quê? Fazer a distribuição de comida, fazer a distribuição de roupa, ou às vezes a distribuição, eu até brinco, né, apenas de um ombro amigo, né, literalmente para escutar as lamentações daquelas pessoas. E isso fez com que cada vez mais a Igreja Católica, ela fosse se fortalecendo ao pouco, né, e ela acabasse se tornando, né, todo o poder que ela vai ter, que a gente conhece até os dias atuais. Na imagem que eu coloquei aqui para vocês, eu achei muito simbólica ela, que fala bastante sobre essa coisa da religião, tá? Depois que o cristianismo ele se consolidar, ele vai pegar muito desses templos, vamos dizer assim, politeístas, e vai acabar se transformando em igreja. Aqui nesse caso, vocês estão vendo ao fundo que tem o Panteão, e o Panteão, né, no período aí da Roma República, do Império, ela era considerado, né, a casa dos deuses. Então, aí, era onde se cultuava, né? A gente consegue observar aí vários deuses, Vênus, Apolo, entre outros, não só os próprios de Roma, mas de outras regiões também. E depois, né, que o cristianismo, ele acaba sendo tão forte e que ele acaba, vamos dizer assim, se expandindo, se consolidando e sendo posteriormente a religião oficial do império, né, ela vai acabar pegando muito dessas, vamos dizer assim, dessas construções. Hoje o que era, né, o panteão, que seria a casa dos deuses, hoje é uma igreja católica, que nem vocês conseguem observar aí, né. Então a gente vê essa questão religiosa muito forte, né, em um único símbolo. Então, temos um templo, né, construído para os deuses, mas ao mesmo tempo né, a Igreja Católica sendo soberana aí nesse território. Ela é muito linda, tá, gente? Aí tem enterrado vários personagens importantes, entre eles temos aí o próprio pintor Rafael, que se o tio Diartes não comentou com vocês, eu vou pedir para que ele comente aí. Mas aqui no meu canal, né, do YouTube, tem sim falando sobre esse artista renascentista. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tá? Na próxima videoaula, a gente vai falando um pouco mais sobre o Império Romano, tá bom, turma? Beijo, beijo, tchau, tchau. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Beijo!